Olá, pedagogo concurseiro, tudo bom? Estamos disponibilizando para vocês uma aula online gratuita sobre BNCC, Competências Gerais de Educação Básica, do nosso curso online de Pedagogia, o 2BPED. Ficou interessado em adquirir nosso curso? Corre lá no nosso site e o link também está aqui na descrição do vídeo. Aproveite e bons estudos! Tchau, tchau! Estamos de volta com mais uma aula sobre a nossa BNCC. E hoje a gente vai falar sobre as competências gerais da educação básica, que são as 10 competências trazidas na BNCC. Recapitulando um pouquinho, a gente já falou, do histórico, do conceito da BNCC, e a gente na aula anterior à aula das questões, a gente falou sobre os fundamentos pedagógicos, o pacto interfederativo, a estrutura de modo geral da BNCC. E hoje, o objetivo da aula é que o concurseiro ou concurseira conheça as 10 competências gerais da educação básica, que são as competências previstas no documento, que é a Base Nacional Comum Curricular. Relembrando um pouquinho a estrutura da BNCC, quando a gente falou, ela está organizada em 10 competências gerais. Essas competências elas podem ser divididas em 3 blocos: a cognição, competências relacionadas à cognição, a comunicação e as relações interpessoais. As 3 primeiras relacionadas à cognição, a competência 4, 5 e 7 relacionada à comunicação e as competências 6, 8, 9 e 10 relacionadas às relações interpessoais e habilidades socioemocionais. Outra coisa que é bom a gente sempre lembrar é que ela é baseada em princípios éticos, estéticos e políticos, certo? Então vamos lá para a primeira competência. Lembrando, gente, que as competências, elas são justamente a mobilização das habilidades, dos conhecimentos, das atitudes e dos valores para resolver os problemas da vida cotidiana, para resolver as várias dimensões da vida cotidiana, da preparação para a vida, para o mercado de trabalho. Então, essas competências, elas vão estar estruturadas quase todas assim. Vai começar falando um verbo, vai trazer um verbo, e do meio para o final vai ter assim um para entender, ou seja, o que é que está sendo mobilizado, para se alcançar o quê? Então, traz o verbo que fala qual é essa mobilização para que se está pensando essa mobilização. Então, vamos ver a primeira competência, a competência 1, que está ligada à cognição. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, essa valorização e essa utilização dos conhecimentos, eles devem estar a serviço dessa mobilização aí, que é entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Competência de número 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade. Tudo isso para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Notem, a gente já viu essas 2 competências, que é diferente de quando se estabelecem objetivos, As competências, elas têm essa parte mais profunda, mais ampla, Ela liga as habilidades, ela liga as atitudes, ela liga os valores, ela liga os conhecimentos. Então, a competência é essa junção. E por isso que ela é tão complexa assim. Ela não traz um conhecimento específico de um campo, mas assim, quando se conclui a educação básica, o aluno ou a aluna, ela precisa estar de posse dessas competências para realizar determinadas atividades no seu mundo, no seu dia a dia, no seu mercado de trabalho. Então, sempre essas competências elas vão ter, essa relação do que é importante para a vida social, ainda que nem todas apareçam o para, certo? Vamos ver a próxima. Essa, por exemplo, é uma que o para não aparece. Então, a competência 3 vai falar da valorização e fruição, das diversas manifestações artísticas. Então, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artística e cultural. Então, a competência 3 é uma competência cognitiva ligada principalmente a essa fruição artística, A essa participação tanto das manifestações locais quanto das manifestações mundiais. Então, a necessidade de se conhecer por muito tempo
as manifestações mundiais, aquelas principalmente ocorridas fora do país, elas eram muito valorizadas. E hoje a gente entende a importância de estudar principalmente as manifestações locais para a gente entender, né? Então a competência 3 vem trazer um pouquinho sobre isso. A competência 4 já vai falar da questão da comunicação, certo? Então, utilizar diferentes linguagens, verbal, que a verbal é dividida em oral ou visual motora, como Libras e escrita, linguagem corporal, linguagem visual, sonora e digital, bem como o conhecimento das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então, essas habilidades da área das linguagens, né, tanto corporal, quanto visual, quanto oral, elas precisam estar a serviço dessa partilha e dessa capacidade de se expressar, né, e partilhar informações, experiências, ideias, para que se tenha esse entendimento mútuo, que as pessoas elas compreendam umas às outras. Competência 5 também tem a ver com a comunicação, ligada às tecnologias, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva, né? Em tempos hoje, principalmente em que o uso das redes sociais está cada vez mais acessível a crianças e a jovens, né, a importância de que se compreenda mesmo e utilize as tecnologias de forma crítica, significativa, né, e que esses jovens também eles possam sair da educação básica criando novas formas de comunicação, utilizando essa tecnologia, né, utilizando a tecnologia digital em favor dessa disseminação das informações. Competência 6 também. A competência 6 a gente viu que tem a ver com a questão das relações, né? E aí vai falar principalmente da diversidade. Então, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, a valorização da diversidade, desses saberes culturais e dessa apropriação dos conhecimentos e experiências devem possibilitar ao educando, ao final, né, da educação básica, para que ele possa entender essas relações no mundo, entender, respeitar, né, e fazer as escolhas, porque quando eu conheço a diversidade, eu necessariamente respeito, né? Eu entendo que a diversidade existe, ela está aí para todos e isso me permite fazer escolhas, escolher caminhos. Competência 7, que ainda tem a ver com a comunicação, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Novamente retomando a necessidade, né? Cada vez mais nos tempos de hoje dessa competência, justamente pelo tanto de informações que chegam aos jovens, às crianças, através da internet. Então, saber quais são as bases confiáveis é importante para quê? Para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Então, conhecer e argumentar, né, com essas fontes confiáveis, leva o estudante ao final da educação básica a poder formular e defender essas ideias, mas defender essas ideias de forma respeitosa, pensando em si, pensando no outro e pensando no que é comum, pensando no planeta. Competência 8, lembrando que a competência 8, 9 e a 10, ela tem uma relação mais com as habilidades socioemocionais, com as relações interpessoais, né? Então, a gente vai ver aí a competência 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional. Por que isso? Compreendendo na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Então, é sim função da escola, porque é na escola que as crianças elas
convivem, né? Elas saem de um ambiente que é particular e vão para um ambiente que é público. Então, é sim na escola que as crianças elas podem reconhecer as emoções, as suas próprias emoções e reconhecer também no outro essas emoções. Então, esse trabalho com as habilidades socioemocionais é um trabalho que também permeia a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Vamos ver a competência 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. O que é a empatia? A empatia é justamente essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Então, onde, se não na escola, é que a gente vai fazer com que as crianças percebam que existem diferenças e essas diferenças precisam ser respeitadas. Onde é que a gente consegue isso, se não na educação, né? E na educação básica? Que as crianças elas se coloquem no lugar do outro, que elas entendam como o outro se sente, que elas resolvam conflitos, que elas aprendam a resolver conflitos não através de brigas, de uso da força física, mas através do diálogo, né? E onde é que a gente pode incentivar também a cooperação? Então, a BNCC ela vem reforçar a importância de que na escola a resolução dos conflitos das crianças e dos jovens, a cooperação ela seja reforçada como algo que também é competência da escola, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, vem trazendo aí a importância da educação, e no caso da educação formal, né, para que se dissemine essa cultura do respeito ao outro em suas diferenças. E por fim, a competência 10, que vem falar do agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, a competência de número 10, né, é a última competência da BNCC, das competências gerais, e ela vem falar justamente dessa ação que ela pode ser pessoal e deve ser também pensada no coletivo. Uma ação que deve ser feita com autonomia, ou seja, pensada pelo próprio sujeito, mas também com responsabilidade. As pessoas precisam ter noção da responsabilidade que têm suas ações, com a flexibilidade necessária para poder regredir ou dar um passo atrás quando for preciso, ou mudar um pouco, né? Tanto também a resiliência, a determinação, a resiliência que é a capacidade de passar por situações difíceis, né, sem se abalar de tal forma, e a determinação, tomando decisões com base nos princípios, que são os princípios que a gente já viu, né, éticos, democráticos, inclusíveis, sustentáveis e solidários. Então, com essas 10 competências que a gente conheceu agora, a gente pode ter uma noção geral de quais são as competências da BNCC. Por que é importante a gente ter essas competências em mente? Saber dessas competências, porque é delas que vão sair todas as outras competências e habilidades específicas de cada etapa. E a gente vai ver agora, né, um pouquinho sobre cada etapa, mas a gente vai perceber que todas as competências, tudo gira em torno dessas 10 competências gerais. Então é isso, a gente finaliza agora essa aula sobre as competências gerais da BNCC.